Olá, como vai? É um prazer muito grande eu estar aqui mais uma vez para trazer uma breve reflexão, uma mensagem para esse programa maravilhoso que a gente já tem alcançado tantas vidas. Então, hoje, a respeito do livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, eu vou conversar com vocês a respeito do capítulo 2, que tem por título A Perene Luz. Então, hoje a nossa reflexão vai girar em torno desse capítulo. Aqui, antes da gente iniciar, eu sempre gosto de fazer uma prece para que a gente possa serenar, para que a gente possa nos centrar e para que se inicie ali as reflexões, o nosso estudo, a nossa leitura de uma forma mais branda, mais pacífica. Para quem não me conhece, eu sou Marina Leite, já tenho feito algumas outras mensagens aqui, algumas outras reflexões, e é um prazer muito grande eu estar aqui servindo, trazendo essas reflexões, e eu fico muito feliz. Dito tudo isso, então vamos para a nossa prece. Então vamos fechar nossos olhos, vamos respirar fundo, vamos serenar o nosso coração, a nossa mente, que muitas vezes vem de um dia agitado, vem de dias agitados, com muitos problemas, algumas situações dolorosas, para que nesse momento a gente possa nos acalmar, nos centrar, para que a mensagem consiga penetrar o nosso coração, o nosso íntimo, para que a gente consiga absorver o entendimento, o aprendizado, para que toda a espiritualidade que sempre está nos amparando, sempre está conosco, para que Jesus nos iluminando, nos protegendo, esteja sempre com a gente, sempre nos abençoando, sempre nos guiando, sendo sempre a nossa luz. E com esta prece, eu gostaria de pedir a proteção para esta reflexão do dia de hoje, para esse capítulo, e para que eu traga aquilo que for verdadeiramente direto da espiritualidade maior, e para que eu esteja aqui com o meu coração aberto para trazer essas reflexões. Que assim seja. Então, hoje o capítulo 2, que tem por título A Perene Luz. Então, para a gente começar, eu gostaria de convidar uma reflexão muito simples. Que a gente vive em um mundo onde tudo que tem luz chama atenção. Os outdoors, enfim, os aparelhos, quanto mais luz, aquilo chama mais atenção. Se acende uma luz em um ambiente escuro, imediatamente os olhos se voltam para ela. E não é só com as pessoas que isso acontece. Aqui no próprio capítulo do livro, vou ler um trechinho aqui, a própria Amélia descreve isso de uma forma muito bonita. Ela diz: a luz é o fulcro donde emergem o calor e a vida. Ao mesmo tempo, é o centro para onde convergem as atenções e os interesses de todos. Então, a luz é de onde nasce a vida. É aquela luz que aquece, a luz que orienta, a luz que mostra o caminho. Mas aqui no texto também traz uma observação interessante sobre a relação dos seres com a luz, de todos os seres. Os insetos atraídos pela sua claridade, aturdem-se, e se a chama está crepitante, nela ardem. E continua dizendo: mariposas acercam-se da flama tremeluzente e nela perecem. Isso nos mostra
algo muito profundo. Ou seja, a luz atrai, mas nem todos sabem se aproximar dela com sabedoria. Alguns se aproximam com respeito, outros se aproximam de uma forma impulsiva e acabam se perdendo. Por isso, o texto diz algo muito importante. Fruí-la com respeito, beneficiando-se com as suas dádivas, sem precipitar-se nela, traduz sabedoria. Ou seja, a luz precisa ser vivida com consciência. Na nossa vida, a luz pode ser muitas coisas. Pode ser o conhecimento, pode ser a caridade, pode ser a nossa consciência, pode ser a verdade, pode ser o amor, pode ser a espiritualidade, pode ser aquele momento em que algo dentro de nós desperta e a gente começa a enxergar a vida de outra forma. E então, o texto aqui, o capítulo, traz uma figura que representa a grande luz da humanidade. E quem será que é a grande luz da humanidade? Jesus. Aqui ela coloca, Jesus é a grande e perene luz, que veio às sombras dos caminhos humanos para que jamais voltasse a predominar a treva. Então, Jesus representa algo muito profundo para a humanidade. Ele representa o amor que acolhe, ele representa a nossa consciência, ele representa a compaixão, ele representa a possibilidade de transformação. E ele é a nossa perene luz. Perene quer dizer uma luz que se mantém, uma luz que ela tem uma continuidade, uma luz que ela não se acaba. Então, Jesus representa essa nossa perene luz. Aqui no texto, quantos se encontravam enregelados pelos sentimentos negativos ou abandonados ao frio da indiferença social. E nele encontraram o calor para a restauração das forças. Isso é muito forte, porque percebam aqui, muitos estavam abandonados, como Jesus, ele ia atrás, ele sempre estava rodeado dos mais necessitados e que muitas vezes eram os excluídos da sociedade da época, digamos assim. Então ele era aquela luz que atraía a todos e era aquele onde eles encontravam o calor para a restauração das suas forças. Porque muitas pessoas acabam vivendo no frio emocional naquela época, no frio emocional hoje em dia, precisando, necessitando desse calor, dessa restauração das forças. Porque ainda existem na humanidade pessoas que estão no frio ali do afeto, do pertencimento, que se acham e se colocam em locais como se fossem excluídos. Ainda existe isso. Naquela época, muito mais. Por exemplo, os leprosos eram excluídos da sociedade. Eles viviam aos redores, no limbo. Eles eram inadequados para conviver em sociedade. E então, eles viviam no frio do afeto ali, no frio da esperança. Ou seja, o que é esse frio? É algo gelado. Eles viviam rígidos, com sentimentos negativos. Eles se sentiam abandonados. E ainda assim, até hoje, muitos de nós, durante os nossos percalços da nossa vida, os problemas da nossa vida, a gente ainda, quando nós estamos passando por determinado momento, é como se a gente estivesse nos sentindo abandonados ao frio da indiferença social. Nós ficamos rodeados de sentimentos negativos, aquilo fica enrijecido em nós. Mas existe uma luz
uma luz perene. E nele, em Jesus, a gente pode encontrar esse calor. A gente, independente do problema, independente da situação, é em Jesus que nós vamos encontrar esse calor que vai restaurar as nossas forças para que a gente possa passar por esta prova. Muitas pessoas foram feridas pela vida, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que perderam a confiança em si, a confiança nos outros. E quando encontram o verdadeiro acolhimento, ou seja, essa perene luz, ou seja, Jesus, onde elas se vão e são atraídas para essa verdadeira luz, elas encontram o acolhimento, porque neste momento algo dentro delas começa a se aquecer novamente. Às vezes não é uma grande coisa, às vezes é um gesto, às vezes é uma palavra que vem esse acolhimento, que vem esse calor, às vezes um abraço, às vezes uma pessoa, alguém que você encontra, que lhe traz esse acolhimento. Às vezes é simplesmente alguém olhar e enxergar, nos enxergar, ou às vezes é eu mesma olhar para mim e me enxergar. E isso já pode ser luz na vida de alguém. Eu posso também trazer esse acolhimento através de Jesus para mim mesma. Isso pode ser luz na vida de alguém, pode ser a esperança, pode ser esse calor. Mas ali no texto mostra algo muito real sobre a luz, que a luz não agrada a todos. Porque quando a luz aparece, ela revela aquilo que estava escondido. E ali no texto, aqui agora lendo um trecho, o crime, a astúcia, a suspeita sistemática, o orgulho e o egoísmo não aceitam claridade. Então, muitas vezes, a gente vive em meio a situações, a mentiras, e a luz, e essas situações não gostam ali da luz da verdade, da claridade, em meio à manipulação, que não gosta, de repente, de despertar uma consciência. Ou quem vive muitas vezes no orgulho, como nós vivemos muitas vezes no orgulho, e isso é uma grande chaga da humanidade, o orgulho, ele não gosta da humildade. E no texto continua dizendo ali, não aceitam a claridade que lhes desmancha as articulações perniciosas. Quando a luz chega, as estruturas das sombras começam ali a cair. E é por isso que muitas vezes quem decide viver com mais consciência acaba enfrentando resistências, acaba enfrentando críticas, acaba enfrentando muitas vezes o julgamento. E no texto ele lembra que isso também aconteceu com Jesus. Ali diz, fariseus e saduceus tentaram perturbá-lo durante todo o ministério. E a gente sabe toda a história de Jesus, todas as perseguições, a incompreensão da sua mensagem, muitas vezes a luz que ele irradiava incomodava os comandantes, quem era ali do poder. Por quê? Porque a luz clareava muita coisa que não podia ser clareado. Muitas mentiras, manipulações. Muitas vezes eles não queriam que as pessoas despertassem a sua consciência para que eles não perdessem o poder. E isso aconteceu, a gente sabe, durante toda a história ali, toda aquilo que a gente já conhece sobre a história de Jesus, enfim, toda a perseguição que ele sofreu, porque ele era essa luz.
essa perene luz. E essa luz que acabou incomodando. Mesmo Jesus, né? Mesmo ali Jesus, que dedicou a sua vida ao amor, à cura, ao acolhimento, ele foi criticado, ele foi atacado, ele foi questionado. E isso nos mostra uma realidade da vida. Quando alguém decide caminhar em direção à luz, isso pode incomodar quem prefere continuar vivendo na sombra. E no texto traz uma frase muito forte sobre isso. Aqui. Todos os lutadores das elevadas aspirações provaram-lhes o ferrete em brasa da perseguição gratuita. Então, quantas vezes nós queremos trilhar um caminho diferente, um caminho ali voltado para a luz, e isso acaba incomodando quem vive nas sombras. E a gente, como diz ali, a gente prova o ferrete em brasa da perseguição gratuita. Então, às vezes, a gente até se questiona, mas por que isso? Ou a gente dá aquela esfriada, a gente pensa, é muito difícil. Quando eu não estava atrás do caminho de Jesus ali, as coisas eram mais fáceis, isso não me acontecia. Mas tudo isso faz parte de quem decide viver com verdade, enfrenta a resistência. Mas mesmo assim, a luz continua. Jesus continua nos iluminando. Porque a verdadeira luz, o amor, não precisa brigar. Ela simplesmente continua a existir. E essa luz, ela transforma. Aqui no texto, mostra algo muito bonito. E aqui a Amélia descreve um efeito dessa luz na vida das pessoas. Quantos se lhes acercam, transformam-se harmonizando-se. Então, a verdadeira luz, ela não humilha. A luz cura, a luz reorganiza e a luz desperta. Aqui mais um trecho do texto que descreve simbolicamente as transformações que aconteciam ao redor de Jesus. A este desimpede os membros hirtos na paralisia. Aquele abre os olhos fechados, a esse limpa as ulcerações. Se a gente olhar isso de forma simbólica, isso continua acontecendo hoje. Existem pessoas paralisadas por medo, existem pessoas cegas pela dor, existem pessoas feridas por experiências do passado, existem pessoas que perderam a voz dentro de si. E quando encontram essa consciência, o amor, o acolhimento, algo começa a se reorganizar por dentro, começa a se transformar. É como se uma luz começasse a acender dentro de nós. Aqui também uma mensagem muito bonita, aqui mais um trechinho do capítulo, e veja que mensagem, que imagem, digamos assim, bonita, se você puder fechar os olhos e imaginar. Saiu a irradiar a soberana luz do amor e da esperança, que até hoje fulge dominadora no acume da montanha das humanas dificuldades, apontando rumos. Então, aqui, mesmo diante das dificuldades humanas, essa luz, soberana luz do amor e da esperança, até hoje, então é uma luz perene, é uma luz que continua. Ela está sempre apontando os rumos, apontando saídas, apontando a esperança.
A luz, ela continua existindo para todo o sempre. Ela não desapareceu, mesmo nos dias mais cinzas, mesmo em meio às dificuldades mais dolorosas. Ela continua apontando caminhos, ela continua aquecendo os nossos corações. Ela continua despertando consciências. E talvez a grande reflexão que esse texto nos convida a fazer seja essa. A luz, ela não está fora. A luz, ela nasce dentro de cada um de nós. Toda vez em que eu escolho amar em vez de ferir. Toda vez que eu escolho compreender um irmão em vez de julgar. Toda vez que eu escolho acolher em vez de rejeitar. Toda vez que eu escolho agir com consciência em vez de só agir no automático. Nós também estamos nos permitindo para que essa luz se manifeste dentro de nós, para que Jesus haja através de nós, para que sejamos esse canal, para que sejamos uma lâmpada, um farol para as outras pessoas, para que a gente também possa iluminar o caminho de mais pessoas, de pessoas que estão muitas vezes em sofrimento, pessoas que muitas vezes, assim como nós passamos, não enxergam uma luz no fim do túnel. Então, que nós sejamos também essa perene luz, essa luz que não se apaga, apesar de todas as dificuldades, resistências, tudo aquilo, mas que a gente sempre tenha a nossa fé em Jesus e que a gente sempre mantenha essa chama, essa luz acesa e essa luz que aquece o coração, ilumina e não aquela luz que fere, que é forte, aquela luz que ninguém pode enxergar. E que talvez a pergunta mais importante não seja se existe luz no mundo. Talvez a pergunta mais importante é: nós estamos dispostos a viver de forma que essa luz também passe através de nós? Então eu permito, será que eu estou disposta a também ser luz na vida de outras pessoas? Assim como eu, talvez um dia precisei e ainda vou precisar de que alguém seja luz na minha vida. Será que eu estou permitindo que essa luz que existe dentro de mim atravesse e que chegue iluminando outros destinos, outros caminhos, de forma amorosa, de forma acolhedora, de forma calorosa? Então a gente precisa dessa consciência e a gente precisa buscar, se eu estou me sentindo amarga, fria, sozinha, desiludida, existe um caminho e esse caminho é Jesus. Ele é o nosso farol, ele é essa perene luz que não se apaga e que nós podemos encontrar tudo aquilo que a gente precisa para clarear os dias mais nublados e cinzentos da nossa existência. Dito tudo isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de eu estar aqui servindo, trazendo um pouco de luz, trazendo talvez um chamado para consciência. E eu gostaria de encerrar essa mensagem de hoje com uma prece, para que a gente possa, em qualquer tempo que você esteja assistindo essa mensagem, lembrar dessa luz que há dentro de você. Basta você querer acessá-la. Então vamos novamente fechar nossos olhos, agradecer o amparo, a proteção para esta reflexão, para que esta luz nos aqueça,
para que essa luz encontre os quartos mais vazios e escuros da nossa existência e possa iluminar, para que nós possamos também iluminar mais almas, mais pessoas, para que nós possamos ser a luz que aquele nosso irmão tanto precisa. E assim nós possamos sermos luz através de Jesus. Muito obrigada, que assim seja. E a minha mensagem de hoje é essa. Sejamos luz, luz perene, luz que não se apaga, que não se abate. Muito obrigada e até uma próxima.